Olá a todos, meu nome é André Fernandes e eu irei realizar a apresentação do meu trabalho final da disciplina de energia eólica, cujo tema é análise sobre a inserção da tecnologia eólica offshore no Brasil. Esse trabalho ele sintetiza alguns dos estudos mais recentes referente ao desenvolvimento desse setor no Brasil, acompanhando principalmente os últimos relatórios emitidos pela EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, de forma que o trabalho em si ele flui nesses subtópicos principais. Primeiro, a avaliação do recurso eólico no Brasil, avaliando o potencial de aplicação dessa tecnologia ao longo da costa brasileira. Num segundo momento, vamos avaliar a questão do desenvolvimento da tecnologia offshore, processos de inovação e como que isso tem auxiliado no crescimento desse mercado. Um outro ponto muito importante é referente à integração do setor eólico offshore com o setor de óleo e gás, né, o setor do petróleo, onde existe uma grande sinergia entre a aplicação desses dois setores, a análise dos custos e investimento para que se consiga chegar a, uma viabilização, né, do ponto de vista financeiro para a aplicação desses projetos e, por fim, foi feito um levantamento dos principais projetos, né, dos primeiros projetos que estão em andamento aqui no Brasil, ainda em fase de apresentação do licenciamento ambiental. A gente vai observar um pouco das características desses projetos e como que eles, quais os desafios que eles têm encontrado para se desenvolver e os potenciais que se evidenciam para a aplicação dessa tecnologia no Brasil. Em relação ao recurso eólico offshore, a base de dados utilizada pelo EPE foram o Wind Atlas, a CEPEL e o ERA5. Nos cálculos, eles aproveitaram principalmente os dados do ERA5, por conta dele abranger toda a zona exclusiva, a zona econômica exclusiva do Brasil. Então, foi possível realizar um estudo mais abrangente. Nessa avaliação do recurso eólico, é muito importante também se levar em consideração as faixas de batimetria, que se refere à profundidade das águas, a partir da costa e do litoral das regiões em que se pretende instalar um parque eólico offshore, que isso aí impacta diretamente no planejamento e na viabilização do projeto. Né, aqui a gente tem uma outra base de dados a partir do Atlas Eólico e Solar do Ceará, em que é feita análise, né, também da incidência de ventos, do fator de capacidade da região, comparando, né, relacionando esses parâmetros com a análise de batimetria da região, né, onde o Ceará se destaca, né, o litoral cearense se destaca por ser uma região de águas rasas, que é bem propícia para a aplicação de parques eólicos offshore. O resultado que se chegou através dessas pesquisas, pelo EPE, em áreas avaliadas aí com velocidades médias acima dos 7 metros por segundo, a uma altura de 100 metros, né, a uma altura de 100 metros, que são as áreas consideradas atrativas, o resultado em que o EPE chegou foi que o Brasil ele tem um potencial aí de 697 gigawatts para locais com profundidade de até 50 metros. O Atlas Eólico e Solar do Ceará indicou aí que ao longo da costa cearense, uma distância de até 44 quilômetros do litoral, calculou-se uma potência instalável de 117 gigawatts no litoral do estado. E esse potencial ele tende a crescer consideravelmente se passar a considerar, né, toda a zona econômica exclusiva da costa, né, do Ceará e também o mesmo vale para a costa do Brasil. O desenvolvimento da tecnologia offshore ela está muito conectada com o desenvolvimento das turbinas eólicas, né, para esse tipo de aplicação. Então, ao longo dos anos, o que tem se notado é que as empresas têm conseguido desenvolver turbinas eólicas cada vez maiores, né, com pás mais longas, que possibilitam uma maior área de varredura, que resulta também em uma maior capacidade nominal dessas turbinas, elevando também o valor do fator de capacidade das turbinas e também dos parques eólicos offshore. Atualmente, aí no ano de 2020, já se trabalha com turbinas acima dos 10 megawatts, né, chegando a 12, 15 megawatts, turbinas comerciais, o que demonstra o crescimento desse mercado.
Nesse gráfico aqui a gente consegue observar esse desenvolvimento, em que esses círculos em azul representam os parques eólicos offshore que já estão instalados, onde a característica principal é a instalação em zonas próximas da costa, não ultrapassando 50 quilômetros, e em águas rasas, não ultrapassando 30 metros de profundidade. Né? Os novos projetos, esses círculos cinzas, que são, e mesmo os azuis claros, que são os projetos que já estão contratados e aprovados ou em construção, né? ou que iniciarão a construção, percebe-se que esses projetos têm crescido a aplicação em águas mais profundas e também em locais mais distantes da costa, né, chegando até ali os 150 a 200 quilômetros de distância da costa. E o aumento, né, da circunferência indica também o aumento da capacidade instalada dessas usinas eólicas offshore, que demonstra que também estão sendo construídos parques eólicos aí de maior potência. Isso é resultado do desenvolvimento tecnológico, dos avanços aí de aplicação desse setor. As principais fundações, né, todo esse desenvolvimento passa principalmente pela questão das fundações para instalação das turbinas eólicas e também das subestações offshore. Então, nos projetos atuais, 80% são instalados em fundações do tipo monopile, que são as fundações mais simples, as fundações que têm ali o menor custo de implantação. O detalhe delas é que elas não são necessariamente construídas para instalação em águas mais profundas e tamanhos maiores de turbinas, que é justamente a tendência de desenvolvimento do mercado. Então, o que se estima é que nos próximos anos diminua, né, essa parcela, esse percentual de utilização somente desse tipo de fundação e se distribua com outros tipos de fundações, inclusive as fundações flutuantes, que são as que têm tido aí uma série de estudos para desenvolvimento e viabilização comercial desse tipo de fundação, que vai ajudar muito no crescimento do setor offshore. Essa mudança, né, para deixar de se utilizar as fundações monopiles foi desacelerada por conta de adaptações para fundações monopiles extra grandes, que permitem a adaptação para águas mais profundas, acima dos 40 metros de profundidade, e também sendo resistentes para suportar turbinas maiores. Então, isso aí garantiu, né, que para projetos mais novos consiga se utilizar esse tipo de fundação também. Aqui tem uma imagem, né, que indica os tipos de fundação de acordo com a profundidade em que vai ser feita a instalação, né, desde a monopile, que é a mais simples, até as fundações flutuantes. O uso, né, a escolha desse tipo de fundação está muito atrelada também ao custo da plataforma, ao custo de instalação e implementação desse tipo de estrutura. Né, até por conta disso a monopile ela está tão difundida por conta de ser a mais, né, ter o melhor custo-benefício. E é justamente na questão de diminuir o custo das fundações flutuantes que vai viabilizar a entrada delas em larga escala no mercado. Integrando, né, esses dois temas que a gente viu, o desenvolvimento das turbinas e também das fundações, aqui tem algumas imagens referentes a uma empresa sueca que desenvolve o trabalho com as turbinas eólicas offshore de eixo vertical, né, que já existem vários estudos que indicam um cenário favorável para a utilização de turbinas de eixo vertical em parques eólicos offshore. É muito porque a turbina de eixo vertical, os principais componentes dela vão estar na base da fundação, isso aí facilita muito o processo de operação e manutenção e também de instalação desses parques eólicos, e a parte de operação e manutenção contribui para o aumento do custo global desse tipo de instalação. Então, quando a gente consegue reduzir esse custo utilizando as turbinas de eixo vertical, auxilia muito. Existem uma série de outros desafios que têm que ser vencidos para a implementação, mas essa empresa sueca ela tem visado, né, desenvolvido esse trabalho justamente para reduzir ao máximo os custos, integrando, né, essas turbinas de eixo vertical com fundações flutuantes, tanto que aqui nessa imagem à direita a gente consegue ver
que esse tipo de turbina é utilizado em águas profundas, né, o que aumenta o campo de atuação do setor eólico offshore. E os próprios diretores dessa empresa já se pronunciaram muito favoráveis à utilização, né, e à entrada da empresa no cenário nacional do Brasil. Eles vêm com muitos bons olhos o Brasil e estão iniciando tratativas comerciais para a utilização desse tipo de solução aqui em escala comercial na costa brasileira. A nível de curiosidade, essa turbina específica que eles trabalham é uma turbina de 1 megawatt, né, no modelo de eixo vertical. É uma turbina com potência inferior às turbinas de eixo horizontal que a gente viu nos gráficos anteriores, mas um outro detalhe favorável é que você consegue instalá-las muito mais próximas umas das outras. Então você tem esse ganho aí de área útil também. Em relação às usinas flutuantes, aqui é o esquemático do primeiro projeto utilizando fundações flutuantes realizado pela empresa Equinor na costa da Escócia. Tá certo? Foi um projeto piloto que foi realizado. O parque eólico está em funcionamento. E, inclusive, foram feitas outras melhorias nesse parque eólico, integrando as turbinas eólicas a um sistema de armazenamento com baterias desenvolvidas pela Equinor também, que chamam Batwind. Então, esse parque aí, que é o Highwind Scotland, ele foi o primeiro projeto e, a partir dele, a Equinor tem conseguido desenvolver muitos avanços a fim de reduzir os custos e aumentar a eficiência desse tipo de implantação. Também foi realizado pela Equinor o projeto do Parque Highwind Tampen, que é um parque eólico composto por 11 turbinas eólicas em fundações flutuantes também, que foi construído para atuar na eletrificação de campos de petróleo, né, de plataformas de petróleo na região ali do Mar da Noruega. Então, essas 11 turbinas eólicas elas vão produzir energia para consumo das plataformas de petróleo. Essas 11 turbinas não vão conseguir garantir todo o consumo de petróleo consumo de energia das plataformas, mas já vão conseguir contribuir aí com 35% desse consumo, né? Auxiliando aí a reduzir de forma considerável a emissão de CO2 nessas plataformas, porque o restante da energia é produzida através da queima de combustível. Esse é um projeto que vai entrar em operação, a previsão em 2022. Ele tem um caráter bem inovador, porque ele está localizado a 140 quilômetros da costa norueguesa, bem próximo ali das plataformas de petróleo, a uma profundidade de até 300 metros. Então, já demonstra, né, os acertos que foram feitos no Highwind Scotland estão sendo aplicados aqui e a empresa ela divulga que tem conseguido otimizar e melhorar o cenário em relação a custos para desenvolvimento das fundações flutuantes. No Brasil, havia sido iniciado um projeto piloto similar a esse, lógico, de proporções muito menores, para o campo de Ubarana, pela Petrobras, que seria feito a partir da instalação de uma torre anemométrica na região e também uma turbina eólica de 5 megawatts. Porém, esse projeto acabou sendo suspenso pela Petrobras. Inclusive, o campo de Ubarana foi colocado à venda, né? Então é um projeto que não tende a ser retomado. Seria um projeto bem interessante para auxiliar no desenvolvimento aí do cenário nacional. Essa turbina eólica seria conectada, né, com a plataforma PUB-3, ali do campo de Ubarana, e possibilitaria aí uma série de levantamentos e estudos. Porém, né, mesmo não tendo funcionado esse primeiro projeto piloto, não tendo ido adiante, existem uma série de outros estudos de integração da energia eólica offshore com os campos de petróleo na costa brasileira, inclusive de estudos verificando a viabilidade de se aproveitar campos que estão em fase de descomissionamento e abandono para utilizar a infraestrutura já existente para a implantação das turbinas eólicas, de forma de conseguir agregar valor nos campos de petróleo na fase de declínio desses campos, onde a produção é inferior,
e também diminuir os custos de implantação das turbinas eólicas, dos parques eólicos offshore, por conta de já haver uma infraestrutura existente. Então, existem uma série de estudos a esse respeito, em escala mundial e aqui no Brasil também, esses dados aqui são do Brasil, que podem contribuir muito para a entrada e desenvolvimento do cenário eólico offshore no Brasil também. Em relação a inovações, também existem já estudos e projetos pilotos para a implantação de parques eólicos offshore com o intuito de produção de hidrogênio verde, né, ou seja, hidrogênio obtido a partir da energia elétrica das usinas eólicas offshore. Esse hidrogênio que é utilizado em larga escala nos processos das refinarias, né, do setor de óleo e gás também. Então, seria possível aproveitar a infraestrutura existente já de dutos, aproveitar o conhecimento já existente e integrar a energia eólica nesse cenário. São projetos aí que já estão em andamento. Esse aqui é um projeto piloto da Tractebel. Em relação aos custos, né, todos esses projetos, a questão de inovação, projetos de pesquisa e desenvolvimento, visam criar alternativas e torná-las viáveis a partir do ponto de vista financeiro. Né, aqui são os dados que a EPE levantou em relação aos custos de implantação para projetos offshore no Brasil. Uma comparação também entre a distribuição dos custos, quando a gente fala de um parque eólico onshore e de um parque eólico offshore. A gente vê aqui que no parque eólico offshore, a questão de instalação, fundações e conexão à rede ocupa uma parcela bem maior do que nos casos da tecnologia onshore, né? E uma avaliação visando a diminuição desses custos ao longo do tempo, justamente com o avanço desses estudos que foram mostrados na apresentação, referente ao desenvolvimento das turbinas, desenvolvimento de instalações e fundações cada vez mais eficientes e mais baratas. Tudo isso vai contribuir para tornar a aplicação da energia eólica offshore mais atrativa e viável. Em relação aos projetos que estão em andamento no Brasil, atualmente nós temos 8 projetos em fase de apresentação de licenciamento ambiental, então eles estão em tratativas e interações junto à IBAMA, a gente vai ver eles rapidamente aqui também. Esse primeiro projeto é o projeto do Complexo de Asa Branca, no litoral do Ceará, tá certo? É um projeto que teve início ali em 2017, e a potência prevista, né, instalada desse parque eólico é de 400 megawatts, tá certo? Composto por 50 turbinas de 8 megawatts cada. Em seguida, a gente tem um outro projeto também no Ceará, o Complexo de Jangada, que está sendo realizado ali pela empresa Neoenergia. É possível ver que até numa região próxima aqui do projeto de Asa Branca, que a gente consegue observar aqui também. E é interessante notar já aquela questão que foi abordada anteriormente da sinergia com o setor de petróleo, né? Então a gente vai ver que, no geral, os projetos que estão sendo apresentados são em regiões próximas a locais que já têm instalações de campos de petrolíferos, né? Então isso já mostra que os estudos têm se desenvolvido nesta linha também. A Neoenergia está com mais 2 projetos em andamento. Esse segundo é no Rio de Janeiro, tá certo? Também próximo aí de zonas de campos de petróleo. É um projeto que prevê a instalação de 4 parques eólicos. Tem-se também um projeto no Rio Grande do Sul, com também mais 4 parques eólicos, com capacidade instalada de 750 megawatts para cada parque. E o objetivo desses projetos também, né, é estar próximo ali de regiões que receberam ali os primeiros projetos eólicos do país. Né? Então, ali na costa dessa região, existem ali alguns parques eólicos onshore. Então, tende-se a criar uma avaliação para a integração desses setores também. A empresa BioA Energia, ela também está trabalhando com 2 projetos na região do Ceará. Esse aqui era o projeto mais avançado, que era o projeto do Complexo de Caucaia, que era um projeto bem como que eu posso dizer, ambicioso, no sentido de que previa a instalação
de 48 aerogeradores de 12 megawatts cada e mais 11 aerogeradores mais próximos da costa, conforme a gente pode ver ali, totalizando aí uma potência total de 600 megawatts. Existe aí um otimismo considerável em relação a esse projeto, mas a licença prévia, né, nesse primeiro retorno do IBAMA, foi negada por conta de algumas solicitações que foram realizadas para o IBAMA para avançar com esse projeto. Um outro projeto que está sendo realizado pela Bioenergia é o Complexo de Camocim, também no Ceará. Esse aqui é um projeto que foi apresentado mais recentemente no Ceará, mas que destacou, né, o Ceará como um estado que está com bastante visibilidade no cenário offshore, por conta dos 8 projetos que estão em andamento, 4 estão sendo realizados no Ceará. A Equinor, né, a empresa que a gente viu alguns processos de pesquisa e desenvolvimento, projetos pilotos, ela também está iniciando o primeiro projeto aqui no Brasil, na região entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, com a instalação de 2 parques eólicos, com 2 gigawatts cada um deles. Né? Eles estão avaliando, inclusive, já apresentando todo o processo de como que vai ser feita a conexão com a rede básica, prevendo a instalação de subestações offshore também. Então, é um projeto que também está em andamento. E o último projeto foi emitido pela empresa uma empresa que foi recém-criada, a Voto Winds, na região do Espírito Santo, também ali numa região que está verificando a possibilidade de ganhos por conta de estar sendo instalada próximo de complexos portuários e de complexos também petrolíferos, tá certo? E é previsto a instalação de 48 turbinas de 10 megawatts cada, né, para instalação desse parque eólico. Bom, a apresentação ela se encerra por aqui. Eu gostaria de agradecer por todo o conteúdo ao longo da disciplina de energia eólica. Espero também que tenha sido possível contribuir com informações a respeito do cenário da energia eólica offshore no Brasil e no mundo. Deixo aqui mais uma vez o meu muito obrigado.